Mais uma verdade óbvia não lembrada que acaba nos distraindo. A sede não é morta pela própria sede, ela é morta pela água. O que essa frase quer nos dizer? Que muitas vezes você está numa situação, num problema, num dilema pessoal ou profissional, e de tanto estar naquele dilema, de tanto viver aquele dilema, de tanto se conectar com as nuances e as pessoas que falam sobre esse dilema, a tua cabeça acaba sendo educada a ficar pensando no dilema e não na solução. Então é uma coisa tão óbvia, mas que por muitas vezes eu fico remoendo situações de problema, ao invés de pensar em soluções. Uma das maneiras bacanas de você começar a se libertar desse processo é você começar a parar de reclamar, de se queixar. Por que isso é importante no nosso processo mental? Porque quando você reclama, duas vezes ou mais, clamar, você está de alguma maneira falando, repetindo, e cada vez que você repete, a tua mente interpreta aquilo como verdadeiro, independente do conceito que você queira dar. Então, tudo aquilo que você foca, expande. Na nossa mente é assim. Então, quando você reclama ou se queixa, você está revivendo uma situação, é como se aquela situação fosse a verdade pura do que está acontecendo. E aquilo acaba te tirando um pouco o foco do que você poderia estar buscando em termos de solução. Então, uma maneira muito simples é: pare de reclamar, pare de se queixar. Isso por si só já é um passo. Outra dica muito legal para você começar a reprogramar a tua mente mais para a solução, mais para o problema, é mudar as perguntas de porquê para quê. Por que isso é importante? Porque as perguntas de porquê remetem ao passado. Eu quero entender o que aconteceu, muitas vezes quem é o culpado, por que isso aconteceu, será que é a primeira vez ou não, mas... E novamente eu estou revivendo o problema e reclamando de uma maneira indireta o mesmo problema. Quando eu pergunto para quê, eu remete para o futuro. Então muitas vezes aquele problema que já aconteceu, para que eu consigo pensar em nuances que podem mudar. Eu começo a educar minha mente e pensar em possibilidades. E existe também um experimento, eu não lembro aqui agora o nome, a fonte, então não vou citar em grandes detalhes, mas e sim o conceito, que é o seguinte: aquelas pessoas que têm mais o intuito de buscar porquê e voltar a achar responsável e buscar culpado, são pessoas que tendem a ser mais negativas e mais infelizes. E aquelas pessoas que perguntam mais para quê e focam para a solução, para o futuro, isso é um caminho neurológico que é percorrido, são mais felizes, porque elas vivem na nuance de resolver um problema, de criar uma situação nova, de inovar em soluções. E outra coisa que é muito importante é a liderança que você tem para com as pessoas que te cercam. Talvez você seja um chefe, uma chefe de família, talvez você seja um gerente, um gestor. A maneira como você aborda e se comunica, se voltando para o passado, indo para o futuro, dita todo o direcionamento, provavelmente, daquelas pessoas que estão ao teu redor. Então, muito mais importante do que você ficar entendendo, às vezes, os porquês, eu não estou dizendo que isso não seja importante, mais importante que isso é você pensar no futuro e em soluções. E quanto mais você desenvolver essa comunicação com os teus liderados dentro da sua casa, no teu ambiente de trabalho, mais você vai estar não só programando a sua mente para achar soluções, como também direcionando todas aquelas pessoas para a mesma vibe, para a mesma frequência, que é de encontrar soluções e não focar em problemas. Então lembre-se disso, a próxima vez que você estiver com sede, você não vai terminar ela pensando em sede, mas sim tomando água. Foque em soluções, leve as pessoas a pensar em soluções, liberte-se e ajude as pessoas a se libertar do karma de ficar achando responsáveis por os problemas, e muito provavelmente a tua vida, os teus negócios vão estar mais voltados para o futuro, você vai ter mais felicidade e mais resultado.